Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre adorado, engrandecido, louvado, e que sua bondade seja sobre o seu povo. Quero nessa tarde trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero falar sobre as lições dos 4 milagres. Meus irmãos, essa lição, esse estudo, essa reflexão se baseia em 3 dos evangelhos. Você vai perceber que esses 4 milagres são narrados por Mateus, por Marcos e por Lucas. E eles são narrados sempre nessa sequência. Você vai perceber isso em Mateus capítulo 5, dos versículos 1 até todo o capítulo. Você vai perceber também em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 8. Esses 3 livros, nesses capítulos, vão falar dessa sequência de 4 milagres. Eu vou me basear mais em Marcos capítulo 5. O que vai acontecer? Jesus, ele vai atravessar o mar com seus discípulos. No que ele atravessa o mar com seus discípulos, vem uma grande tempestade. E a tempestade era tal que jogava o barco de um lado para o outro. Naquele barco, tinha 12 homens além de Jesus. Então, tinha pessoas que tinham condições de remar durante várias horas, num sistema de revezamento. Tinha também 4 pescadores experientes nesses 12 homens. Então, tinha Pedro, André, Tiago e João. Só que eles perceberam que a tempestade era maior do que eles. E eles recorrem a Jesus, Jesus acalma a tempestade. Eis aí o primeiro milagre. No segundo, quando Jesus chega do outro lado, é a cidade de Genezaré, ou a cidade de Gadara. Gerasa ou Gadara, não Genezaré. Ou é a cidade de Gerasa ou de Gadara. 2 nomes para o mesmo local. Veio um homem terrivelmente endemoniado. Veja, estar endemoniado já é terrível. Mas o caso daquele homem é tão pior que o texto fala terrivelmente endemoniado. Aquele homem, as pessoas tentaram prender com correntes e com algemas, e ele arrebentava as correntes e as algemas. Ele vem até Jesus, e Jesus liberta completamente aquele homem. Eis aí o segundo milagre. Quando Jesus retorna, ao descer a praia, ele encontra uma multidão, e nessa multidão tem um homem chamado Jairo. Jairo é o chefe da sinagoga. Jairo está ali angustiado, ajoelha-se aos pés de Cristo e pede para que Jesus com pressa vá à sua casa, porque a sua filhinha de 12 anos está à beira da morte. No que ele está indo, o texto fala que uma mulher que tem um fluxo de sangue, um fluxo de sangue de 12 anos, onde todo o seu dinheiro foi gasto e nenhum médico a socorreu, e então ela toca em Jesus e é curada. Eis aí o terceiro milagre. E quando Jesus então vai chegar na casa de Jairo, o pessoal manda dizer para Jairo que a menina já tinha morrido. E então Jesus vai entrar na casa de Jairo e ressuscitar a menina. Eis aí o quarto milagre. Os 3 livros da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, fazem questão de narrar esses 4 milagres e narram nessa sequência. Qual o primeiro? Tempestade acalmada. O segundo, endemoniado liberto. Terceiro, uma mulher com uma doença incurável curada. Quarto, a menina morta ressurreta. Quais são as lições gerais desses 4 milagres? A primeira, nós aqui temos uma percepção da tremenda fragilidade do homem diante das grandes adversidades da vida. Essa é a primeira lição. A tremenda fragilidade do homem diante das grandes adversidades da vida. No primeiro momento, o homem mostra-se frágil diante das forças da natureza. Estão os discípulos em alto mar. Ali em alto mar, o vento começa a soprar com força. E no que o vento começa a soprar com força, as ondas começam a se levantar. E no que as ondas se levantam, o barco é levado para cima e para baixo. E a água começa a entrar dentro do barco. E os discípulos vão se percebendo, ainda que fossem 12 homens feitos, ainda que eles tivessem força para remar, ainda que não fosse um barco pequeno, porque era um barco que cabia pelo menos 13 pessoas, Jesus mais os 12 discípulos. E ainda que tivesse 4 pescadores experientes. Quer dizer, um barco de um tamanho razoável, 12 homens para remar e 4 pescadores experientes.
Ainda assim, diante das forças da natureza, como é que eles se encontram? Totalmente frágeis, totalmente impotentes, totalmente vulneráveis. Eles se percebem incapazes de vencer as forças da natureza. Meus irmãos, a primeira lição é essa: o homem é frágil diante das grandes adversidades da vida. Tem coisas que nós temos controle temporário. E porque parece que a gente tem controle, a gente fica se achando tal. Mas, meu irmão, quando a adversidade se levanta, a gente toma conhecimento da nossa grande fragilidade. A pessoa, de repente, tem um poder aquisitivo. De repente, ela tem dinheiro, ela tem status, ela tem intelectualidade, ela tem uma grande posição social. Mas aí vem um câncer, aí vem um infarto, vem um AVC, e ela percebe o quanto que ela é frágil diante das grandes adversidades da vida. No segundo milagre, Jesus chega e encontra um homem. Esse homem está endemoniado. O texto fala que as pessoas tentaram conter e ajudar esse homem várias vezes. As pessoas prendiam ele com algemas, as pessoas prendiam ele com correntes, mas tanto as correntes quanto as algemas eram quebradas. Esse homem, ele ficava pelos sepulcros, clamando de dia e de noite, se ferindo com pedras. Porque esse homem, ele não estava apenas endemoniado, o que já é terrível. Ele estava terrivelmente endemoniado. Jesus, a única passagem na Bíblia onde ele conversa com os demônios. A única. Jesus pergunta, qual é o seu nome? E eles falam, nosso nome é Legião, porque somos muitos. É a única passagem que Jesus conversa com os demônios, porque a passagem quer nos deixar registrado uma informação importante. A atuação demoníaca no endemoniado é de, muitas vezes, várias entidades ao mesmo tempo. E eis então aquele homem frágil, eis aquela sociedade frágil diante das hostes espirituais da maldade. Meus irmãos, assim como nós somos frágeis, impotentes, incapazes e vulneráveis diante das forças naturais, terremoto, tsunami, maremoto, tempestade, nós também somos frágeis, somos incapazes, somos vulneráveis e impotentes diante das forças espirituais da maldade. Nós não temos forças em nós mesmos diante do ataque demoníaco. Esse texto, nesses 4 milagres, quer mostrar algumas lições. E a primeira, a grande fragilidade do homem. O homem é frágil diante das forças da natureza. O homem é frágil diante das hostes espirituais da maldade. E, meu amigo, meu irmão, a Bíblia fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer fazer de nós joguete. Jesus chega até Pedro e fala, Pedro, Satanás te reclamou para te cirandrar como trigo. Te jogar para um lado, te jogar para o alto, te jogar para cima, na expectativa de que nesse processo você caia da peneira e se perca. Nós temos um inimigo e nós somos frágeis, incapazes, impotentes e vulneráveis diante desse inimigo, diante das forças da natureza e diante das hostes espirituais da maldade. O que acontece então? No que Jesus retorna com os discípulos, ele desce à praia e está ali um pai angustiado. Estaria um pai aflito, estaria um pai dizendo que é para Jesus ir à sua casa com pressa, porque a sua filhinha está morta. Meus irmãos, nós somos mais frágeis ainda quando a adversidade vem sobre aqueles que nós amamos. Nós somos mais frágeis ainda quando a adversidade vem sobre nossos filhos. E quando nossos filhos são menores, mais ainda nos alcança, mais ainda nos atinge. A passagem quer nos mostrar a nossa fragilidade. Aquele homem, ele é o chefe da sinagoga. É um homem de status, é um homem de poder aquisitivo, é um homem de influência. Mas o seu status, o seu poder aquisitivo, a sua influência, não o ajudaram em nada. Porque diante das grandes adversidades da vida, mostra-se o quanto que nós somos fracos, incapazes, vulneráveis, impotentes. Meus irmãos, esses 4 milagres querem nos mostrar isso. No que Jesus está indo com aquele homem, o texto fala que uma mulher tinha uma enfermidade. Essa mulher, antes, ela era rica, mas a enfermidade dela era um ciclo menstrual que nunca estancava, já tinha 12 anos. O texto fala que ela era rica,
mas ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e nada resolveu no seu problema. Veja, o seu poder aquisitivo, rica, os médicos da sua época, a medicina da sua época, não puderam ajudá-la. Porque a passagem quer nos mostrar o quê? O quanto que nós somos frágeis, fracos, impotentes e vulneráveis diante das grandes adversidades da vida. E, por fim, quando Jesus está chegando na casa de Jairo, mandam dizer para Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a menina já está morta. Aqui, então, coroa-se. Aqui, então, bate um carimbo. Aqui, então, fecha-se o caixão, mostrando que realmente nós somos frágeis. A morte é o que mais atesta a nossa fragilidade. A morte é o que mais atesta a nossa impotência, a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. A morte é que deixa bem claro o quanto que nós somos humilhados. Tanto é que nós ansiamos pelo dia onde nós poderemos dizer assim: cadê, ó morte, a tua força? Cadê, ó morte, a tua vitória? Meus irmãos, qual é a primeira lição desses 4 milagres? A grande fragilidade do homem diante das terríveis adversidades da vida. O homem é fraco diante das forças da natureza. O homem é fraco diante das hostes espirituais da maldade. O homem é fraco diante da enfermidade na família. O homem é fraco diante da doença crônica. O homem é fraco diante da morte. Quem é que consegue vencer essas coisas? Quem é que consegue vencer as forças da natureza? Quem é que consegue vencer as hostes espirituais da maldade? Quem é que consegue vencer a enfermidade na família, a doença crônica, a morte inevitável sobre o homem pecador? Essa passagem, em primeiro lugar, quer nos mostrar a grande fragilidade do homem. Mas qual é a segunda lição? Qual é a segunda lição? E a segunda lição é maravilhosa. A segunda lição quer nos mostrar que ainda que nós sejamos frágeis diante das grandes adversidades da vida, Jesus é maior do que essas adversidades, louvado seja Jesus. Jesus é maior do que as forças da natureza. Jesus é maior do que as hostes espirituais da maldade. Jesus é maior do que a enfermidade na família. Jesus é maior do que a doença crônica. Jesus é maior do que a morte. Louvado seja Jesus. Meus irmãos, como é que Jesus vai se manifestar em cada uma dessas situações? Como é que Jesus vai agir diante de cada uma dessas adversidades? Como é que Jesus vai mostrar-se suficiente diante da fragilidade do homem? Quando Jesus está naquela tempestade, o texto fala que ele dormia. Ele dormia em alto mar. Como é que acontecia isso? Parece que humanamente quer mostrar o quanto que ele estava cansado. Humanamente quer mostrar que ele, como homem, tão cansado, mesmo numa tempestade, ele conseguia dormir. Mas então as pessoas o acordam. E quando Jesus se levanta, ele olha para a tempestade e o texto fala que ele a repreende. Meus irmãos, como é que a gente repreende alguém? A gente repreende fechando o semblante, ficando bem sério, ficando com aquele semblante de quem está chateado. A gente repreende bravejando. A gente repreende gritando. A gente repreende dando bronca. Não é assim que nós fazemos? Eu creio que Jesus Cristo, ele só repreendeu assim. Ele olhou para aquela situação onde as ondas se levantavam, onde o mar se agitava, onde o vento soprava com força, e eu creio que ele só fez assim. Tudo se acalmou. Tudo se acalmou. Como foi que ele repreendeu, eu não imagino, eu não sei. Eu imagino dessa maneira. Mas independente de como foi que ele repreendeu, a repreensão dele surtiu pleno efeito. Porque o vento parou de soprar, as ondas pararam de se agitar, e no mar se fez grande bonança, porque, meu irmão, ainda que a tempestade seja maior do que nós, Jesus é maior do que a tempestade. Esse texto quer mostrar que a nossa fragilidade é grande, mas que Jesus Cristo é maior do que qualquer adversidade. E é por isso que a Bíblia fala que em Cristo nós somos fortes, em Cristo nós somos vencedores, em Cristo nós realmente superamos as adversidades, não porque haja força em nós, mas porque há força em Cristo.
Essa passagem quer nos mostrar o quanto que Jesus é maior do que as adversidades. No caso, então, das hostes espirituais da maldade. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando chega ali, o endemoniado, com todos aqueles demônios, ele se ajoelha e os demônios começam a rogar: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Aqueles demônios que afrontavam a cidade de Gadara, aqueles demônios que não se submetiam diante dos homens de Gadara, fossem religiosos, fossem não religiosos, eles se ajoelham obrigatoriamente diante de Jesus. Eles se ajoelham e eles falam: Senhor, olha, vai ser agora que vai nos afligir? Espera um pouco mais. E aqueles demônios, eles rogam, eles imploram: não nos mande para o abismo. É um local de punição espiritual dos demônios. Está lá em Judas, o livro de Judas. E eles falam: olha, deixa a gente entrar nesses porcos. Percebe os demônios totalmente submissos ao grande poder de Jesus? Porque a passagem quer nos ensinar que, ainda que sejamos frágeis, que as nossas adversidades são maiores do que nós, Jesus está acima dessas adversidades. E então, mostra-se ali no texto que ele expulsa os demônios, porque Jesus é maior do que as hostes espirituais. Louvado seja Jesus Cristo. Jesus é maior do que a maldade. Louvado seja Jesus Cristo. O texto fala que Jesus retorna. No que Jesus retorna está um homem aflito, porque na sua família tem enfermidade. E, meus irmãos, a enfermidade na família mostra o quanto que nós somos fracos. E Jesus, então, vai acompanhar aquele homem para mostrar que Jesus é maior do que a enfermidade na família. No que ele está caminhando com o homem, uma mulher com fluxo de sangue, a doença incurável. Ela não tinha esperança no dinheiro, porque ela gastou tudo e não resolveu nada. Não tinha esperança nos médicos, porque os médicos não puderam ajudar. Não tinha esperança na medicina, porque a medicina não trouxe cura. Mas Jesus Cristo, apenas ao ela tocar em Jesus Cristo, a sua enfermidade foi completamente curada. Jesus olha para ela e vai dizer assim: mulher, vai, a tua fé te salvou. Jesus é maior que a doença crônica. Jesus é maior que a doença incurável. Meu irmão, olha, o cancerígeno, ele pode ter certeza que se Jesus se agradar, ele cura o câncer. O enfermo, seja a enfermidade que for, ele pode ter certeza que se Jesus quiser, ele cura o câncer. Porque ainda que o câncer seja maior do que nós, Jesus é maior do que o câncer. Ainda que a doença seja maior do que nós, Jesus é maior do que a doença. O texto, ao mesmo tempo que quer mostrar o quanto que o homem é fraco, quer mostrar também o quanto que Jesus é poderoso. Ele é Deus encarnado. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é digno de louvor, é digno de glória, é digno de adoração. Louvado seja Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Por fim, quando Jesus está chegando na casa de Jairo, mandam dizer a Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a menina já está morta. Meus irmãos, o que aquelas pessoas estão dizendo, ainda que não intencionalmente, é o seguinte: Jairo, quando a menina estava viva, Jesus poderia talvez fazer alguma coisa. Agora que a menina morreu, não incomodes mais o mestre, porque não tem mais nada a ser feito. Percebe que está colocando limite para a atuação de Jesus? Jesus poderia fazer se a menina estivesse viva. Agora que morreu, não tem mais nada a ser feito. Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer assim: não temas, crê somente. Ele chega lá na casa de Jairo e ele fala assim: essa menina não está morta, ela só dorme. E aí as pessoas começam a sorrir, começam a zombar dele. E aí Jesus olha para aquela menina e fala: Talita, cumi. Quer dizer, menina, levanta-te. E a menina se levanta. E ele fala: dê-te comida para ela, para mostrar que realmente a menina estava viva. E aí, o que a passagem vai nos mostrar? Que Jesus, ele é maior que as forças da natureza. Jesus é maior que as hostes espirituais da maldade. Jesus é maior do que a doença incurável. Jesus é maior do que a enfermidade na família. Jesus é maior do que a morte. Meus irmãos, esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor.
Esse é aquele a quem nós prestamos toda a adoração, porque ele é mais do que um homem, ele é Deus encarnado. É por isso, meus irmãos, que o crente em Jesus Cristo, ele deve ser esperançoso. Ele nunca deve dar-se por derrotado. Ele deve tão somente submeter-se ao Senhor. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E o texto vai dizer que nós somos mais que vencedores na adversidade. O texto vai falar assim: espada, fome, perseguição, angústia, nudez, morte. Ele vai dizer: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores diante das forças da natureza, ainda que elas sejam maiores do que nós. Somos mais que vencedores diante das hostes espirituais da maldade, ainda que elas sejam maiores do que nós. Somos mais que vencedores na enfermidade na família, ainda que seja maior do que nós. Mais que vencedores diante da doença crônica, ainda que seja maior do que nós. Somos mais que vencedores diante da morte, ainda que a morte seja maior do que nós. Somos mais que vencedores não por causa de nós, mas por causa de Jesus Cristo, aquele que nos amou. Meus irmãos, meus amigos, considere o grande poder de Cristo. Considere a grandeza do Senhor. Não há ninguém maior do que Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Qual é a terceira e última lição dessa sequência de milagres? A terceira e a última lição é como é que nós, na nossa fragilidade, diante das grandes adversidades, podemos desfrutar do grande poder de Jesus. A última lição é essa. E você vai perceber que em cada uma dessas lições precisou haver uma atitude, precisou haver uma conduta do homem. Veja, não é que Deus depende de nós, é que Deus, Ele coloca diante de nós uma responsabilidade. Então, por exemplo, quando os discípulos estavam em alto mar, eles passaram um tempo tentando navegar e não conseguiram, tentando resolver o problema e não conseguiram, talvez tentando tirar a água do barco e não conseguiram. Aí eles chegam até Jesus e dizem assim: Senhor, não se te dá que pereçamos? Jesus, ao acalmar a tempestade, ele se volta para os discípulos e diz assim: por que sois tímidos na vossa fé? O que Jesus está dizendo? Jesus não está falando assim: olha, eu estou triste porque vocês me acordaram. Estou triste porque vocês me chamaram. Não, Jesus está dizendo: por que vocês demoraram em me chamar? Por que vocês gastaram tanto tempo se esforçando, se cansando, se angustiando? Por que vocês se permitiram a chegar ao ponto do desespero? Por que vocês acharam que eu não me importava com vocês? Se eu não agi antes, foi porque vocês não me chamaram antes. Se eu não resolvi o problema antes, foi porque vocês não me chamaram antes. Meus irmãos, em primeiro lugar, para que nós, na nossa fragilidade, diante das adversidades, desfrutemos do poder de Jesus, a gente precisa se voltar a Ele, clamar por Ele. Sabe por que os discípulos antes, eles não clamaram a Jesus? Porque eles acharam que podiam resolver o problema sozinhos. Eles não quiseram admitir a própria fragilidade. Não, vamos remar aqui, vamos nos esforçar aqui, precisa chamar Jesus não? Olha, nós temos aí os pescadores experientes, vamos perguntar para eles como é que a gente faz? Não, olha, esse barco aqui é um barco bom, vamos confiar nisso. Então Jesus não está repreendendo porque chamaram, está repreendendo porque demoraram em chamar. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Precisamos reconhecer a grandeza do problema que está diante de nós. Precisamos mostrar a nossa necessidade de Jesus Cristo. O Senhor nos socorre. Se não for o Senhor, a gente afunda. Se não for o Senhor, a gente naufraga. Se não for o Senhor, a gente se afoga. Em primeiro lugar, recorrer a Jesus Cristo, dependendo dele. O texto vai dizer que quando Jesus chega, aquele homem endemoniado, ele vem e se ajoelha aos pés de Jesus. Percebe? Precisamos clamar a Jesus Cristo, buscar o socorro de Cristo. Quando Jesus, ele atravessa, fala que Jairo, mais uma vez, se ajoelha aos pés dele. Meus irmãos, nós precisamos estar aos pés de Jesus, praticar humildade, praticar dependência, mostrar diante dele a nossa necessidade. E, meus irmãos, uma necessidade desesperadora. Eu não me desespero diante do problema,
mas eu me achego diante de Cristo desesperado por Ele. Percebe? Precisando dEle. Senhor, venha ao meu socorro, eu preciso de Ti. A Bíblia fala que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se humilhe na presença do Senhor. A Bíblia fala, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então, ao mesmo tempo que a sequência de milagres mostra a nossa fragilidade diante das adversidades, como é que essas adversidades elas são diversas, esse texto mostra o grande poder de Jesus, seja a adversidade que for. Mas também mostra que o homem precisa buscar com fé, buscar com dependência, precisa realmente mostrar diante do Senhor a sua necessidade. A Bíblia fala que aquela mulher, ela vai se esgueirar pela multidão para tocar em Jesus Cristo e ser curada. Vai se esgueirar. E no que se esgueira, ela demonstra um esforço. Ela demonstra uma necessidade que a leva ao movimento, que a leva à busca. Meus irmãos, não existe fé na zona de conforto. Não existe fé acomodada. Não existe fé passiva, estagnada. Pelo contrário, a fé que realmente reconhece que precisa, é uma fé que leva a buscar com angústia, buscar com sede, buscar com fome, buscar com necessidade. Essa mulher, ela não se permitiu deixar de buscar porque estava fraca, ainda que estivesse perdendo sangue há 12 anos. Ela não se permitiu ficar estagnada porque tinha que enfrentar uma multidão. Ela precisa de Jesus e na sua necessidade de Jesus, ela vai até as últimas consequências. Percebe como é que a gente desfruta? Jairo, um homem importante na sociedade, o principal da sinagoga, ele se ajoelha diante de Jesus, na frente de todo mundo. E ele insiste, Senhor, vem, eu preciso do Senhor na minha casa, senão minha filha morre. Como é que a gente desfruta? A Bíblia fala, nada pedis, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Precisamos pedir, e pedir com a maneira certa, quebrantado, humilhado, angustiado diante do Senhor. Meus irmãos, o texto fala que quando Jesus pergunta quem foi, a mulher se ajoelha diante dele. Quem foi que me tocou? A mulher se ajoelha. Humildade diante do Senhor. Por fim, para a gente fechar essa reflexão, quando o pessoal chega até Jairo e diz assim, não incomodes mais o mestre, Jesus olha para ele e fala assim, não temas, crê somente. O que o Senhor pede de nós? Não temas, não desanime, não duvide, não desista, crê somente, persevere, se esforce, se anime, continue, vá adiante, crê somente. O Senhor há de agir, o Senhor há de fazer, o Senhor há de completar a sua obra. Meus irmãos, o crente em Jesus Cristo precisa se apropriar dessas palavras. O crente em Jesus Cristo precisa internalizar essas palavras. O crente precisa praticar essas palavras, viver essa realidade. Admitamos, somos frágeis, impotentes, incapazes, somos fracos. Admitamos, as adversidades são maiores do que nós. Admitamos, as adversidades são diversas, força da natureza, hostes espirituais da maldade, enfermidade na família, doença incurável, morte inevitável. Admitamos, mas creiamos, meus irmãos, creiamos, existe aquele que é maior do que tudo. Existe aquele que é maior do que todos. E esse que é maior de tudo, maior que todos, o nome dele é Jesus. Não tem outro. É Jesus. Não tem Maria, não tem hindu, não tem espiritismo, não tem ninguém outro, é tão somente Jesus. E admitindo que é Jesus, creiamos, busquemos, nos debrucemos diante dele, reconheçamos a nossa angústia, a nossa necessidade, e olha, não tema, crê somente, em nome de Cristo, que essa palavra seja um estímulo, seja um desafio, seja um motivador para que a sua busca a Jesus Cristo seja intensa, seja completa e seja uma busca que o Senhor venha a honrar fazendo o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ricamente te abençoe. Um carinhoso abraço.